Boa noite a todos. Então, eu fiz o exercício da palestra durante o caminho, né? Vocês vão entender conforme eu for falando. Só apaga ali que acho que fica melhor de ver. Então, eu estou fazendo a sequência aleatória na quinta, na segunda, dos capítulos desse livro da Joana, que é Libertação pelo Amor, e hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 6, né? Que é Permanece em Paz. Eu confesso para vocês que eu passei o dia inteiro pensando descanso em paz, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? É só porque o meu cérebro acabou ficando com permanece, mas o título é Permanece em Paz. Para tentar ser um pouco mais provocativa, antes de entrar necessariamente no tema da palestra de hoje, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês refletirem. O que tira a sua paz hoje? Que vocês possam parar um pouquinho e pensar. O que tira a paz de vocês hoje? Imagino que a cabeça deva estar passando zilhões de coisas ao mesmo tempo. Aí vem a segunda pergunta. Se você tivesse que sair de casa rapidamente em uma emergência, o que você levaria? Se a gente estivesse numa situação de Israel, por exemplo, eu tenho uma paciente que mora em Israel, e ela, quando eu comecei a fazer consulta com ela online, ela disse assim, se tocar a sirene, eu tenho 2 minutos para chegar no bunker, ok? Eu vou desligar tudo e vou sair correndo, ok? Depois eu volto, em torno de 10, 15 minutos eu volto, a gente continua a sessão, assim que a gente faz a sessão. Agora, nunca aconteceu. Então, para vocês terem uma ideia dessa pergunta, assim, se você tivesse 5 minutos para sair rapidamente de casa, em uma emergência, o que você levaria? Quais são as coisas que vêm na nossa mente numa situação de emergência que a gente tem que pensar em levar de casa? Pensaram? Vamos ver se a Joana ajuda a responder um pouquinho o que ela traz. O que ela quer dizer com esse capítulo Permanece em Paz. Ela vai trazer, aqui os tópicos de que a nossa sociedade, o contexto atual em que a gente vive, nós estamos muito mais preocupados com os recursos que podem ser convertidos em moedas e que nos tornam destaques na sociedade. A mídia, a cultura valoriza muito mais aquilo que você pode ter e o destaque que você tem perante a sociedade do que aquilo que você é. Tanto que hoje a gente, quando vai se apresentar para alguém, uma das primeiras coisas, segundas coisas que a gente fala depois do nome é o que a gente faz, Qual é o nosso lugar do mundo? O que a gente faz? Eu tive um desafio esses dias que eu estou fazendo uma consultoria para posicionamento social por causa do meu trabalho, e ela perguntou assim, quem é você? E eu disse, eu sou a Carla, psicóloga, consultora empresarial. Ela disse, eu não quero saber o que tu faz, eu quero saber quem é você. Quem é você? E eu olhei para ela e disse, ainda bem que eu tenho terapia hoje à tarde. Para pensar nisso, porque a gente não tem esse hábito de pensar quem somos nós. Aí eu fui para o signo, ela disse, não, signo, continuamos no mesmo lugar. Signo não diz quem é você, diz uma referência superficial. Então, nós somos estimulados constantemente a não pensar na essência, e sim naquilo que a gente pode converter em moeda, em aquilo que pode nos destacar na sociedade. E quando essas necessidades não são preenchidas, quando essas necessidades de valor monetário, de dinheiro, de destaque, de presença, de reconhecimento, em geral nós nos revoltamos e com frequência nos afastamos das nossas crenças religiosas, porque nos sentimos injustiçados. Por que a Fabiana tem 3 carros e eu não tenho nenhum? É culpa da Fabiana que eu não veio, que eu tive que me atrasar por causa do Uber?
ou fulano é CEO de uma empresa não sei aonde, ou eu tenho que trabalhar numa situação mais pior do que outras pessoas, ou aquela pessoa trabalha tantas horas e ganha muito mais do que eu que trabalho 8 horas. Isso não é justo, isso não é certo. Eu quero aquilo que o outro tem. E a sociedade nos estimula com frequência a isso, a querer aquilo que o outro tem, ou para uma situação de destaque, ter algo que nos mostre algo, o que somos, o que não é verdade. Hoje, de novo, estava nessa consultoria de posicionamento de valor e ela me trouxe um relato sobre uma situação de uma pessoa que mora numa favela que comprou uma Ferrari. Logo em seguida saiu na mídia uma notícia de que a Ferrari estava mandando recolher a Ferrari desta pessoa que pôde comprar. A Ferrari ele não roubou, ele comprou. Mas que o posicionamento de valor da Ferrari não permitia que alguém que morasse numa favela tivesse uma Ferrari. Porque isso baixa o valor da Ferrari. Claro que a Ferrari veio e desmentiu, mas fica o questionamento. O fato de que quanto mais pessoas podem ter um bem que é muito alto, tem um nome agora esqueci, que é acima do premium, como uma Ferrari, tu tem que manter um padrão desse bem para que somente esse tipo de grupo continue consumindo. Então, vocês podem até pensar, não, ela está falando bobagem, mas quando a gente começa a olhar a fundo a questão do posicionamento de valor, que é uma coisa que eu tenho estudado e tenho feito trabalho, porque é uma coisa que eu preciso para trabalhar, porque é uma necessidade, a gente começa a ver a perversidade dessa sociedade que nos diz que a gente só vale aquilo que a gente pode converter em dinheiro, em posição social. E não consegui parar de pensar o tempo inteiro, enquanto eu estudava o tema, no remake de Vale Tudo, que fala exatamente isso. Vale tudo para você crescer? Vale? É o questionamento que a novela vem nos fazer. Semana passada eu assisti um trecho da conversa, não sei se vocês assistem, mas eu vou tentar contextualizar. Um homem se casa com a herdeira dos grandes ricos lá. E ele estava conversando com o pai, ele era um homem comum, um trabalhador comum. E ele acaba assumindo a direção de uma das empresas e vai para a Europa. E ele volta, acaba se casando com a herdeira e volta. E numa conversa com o pai, ele disse assim, pai, eu não estou deslumbrado com o dinheiro deles, né? Se eu tiver, você me diz. Porque é tanto dinheiro, que se perde o valor. Se perde o valor. E aí eu também já soube de histórias de grandes herdeiros que acabam cometendo atrocidades, inclusive contra si próprios, porque tem tanto dinheiro que não tem nada. Vocês conseguem imaginar alguém que não tem nada que ele não consiga comprar? Alguém que tem tanto dinheiro que não tem algo que ele não consiga comprar. Eu quero comprar um iate, ele vai lá e compra o iate. Eu quero comprar um carro, eu compro. Não gostei mais dessa casa, eu vou comprar aquela cobertura. Não sei, eu vou comprar. Não tem questionamento. É muito dinheiro. Isso dá uma misturada nos valores e passa uma ideia de que você pode tudo. E como a sociedade alimenta isso, as pessoas no entorno também buscam isso de alguma forma e te invejam por causa disso. Né? E aí, a Joana também nos traz que a sedução dessa posse, desse material, ele te passa uma segurança de êxito, de ser bem-sucedido. Esse luxo e a ostentação são entendidos como seguranças de êxito. E nós, brasileiros, se vocês começarem a prestar atenção, a gente muito vê Ferraris em casebres.
Porque nós, brasileiros, temos uma questão com carro, status. Carro para nós é status, de alguma forma. Né? Então, às vezes, a pessoa vive de aluguel e tem um carro que vale um apartamento. Mas ele desfila com aquele carro, entendeu? Aquele carro é de valor. Aquele carro posiciona ele socialmente falando, em um status. Entende? Então, o que é mais importante? Você ter um carro ou você ter uma casa, um lar? Então, a Joana vai trazendo, né, não dessa forma, ela é bem mais teórica, né, com as palavras mais densas, vamos dizer assim. Mas a reflexão que ela vai trazer para nós é isso, né? Que a nossa sociedade, ela está adoecida por essa questão do valor, né? Do que é o valor. E aí, como eu falei, né, a questão da nossa cultura vigente, que é uma base de sustentação dessa forma de ver a situação, a falta de educação, e aí a falta de educação que começa nos lares pelos pais que não ensinam o valor das coisas, o valor do dinheiro, o valor das coisas que realmente são importantes, que discutem e debatem frente aos filhos sobre o que é mais valoroso, o que vale mais. E a falta de gratidão. Porque nessa competição para querer ser mais, ter mais, a gente esquece de fazer o exercício da gratidão, que é agradecer aquilo que eu tenho. E à medida que a gente começa a aprender a fazer o exercício da gratidão e agradecer ao que eu tenho, nós começamos a ver o quanto nós já somos ricos. Porque temos saúde, porque temos uma casa, porque temos um trabalho, porque temos a possibilidade de fazer algumas escolhas que muitas outras, muitas vezes, não têm. E ela traz também o quanto o exercício da pobreza nos ensina outras coisas. E o próprio Evangelho também traz essa discussão, né? Da riqueza e da pobreza, né? Da missão e dos ensinamentos que tanto a riqueza e a pobreza nos trazem, para a gente refletir. Ambos trazem lições preciosas. E outra coisa que a Joana fala e destaca é que não é o problema o bem. Não é o carro que eu estou falando para vocês que é o problema. Não é o carro, não é a casa, não é o status que é o problema. O problema é o que nós fazemos com isso. Porque o bem, ele é um bem, ele é uma matéria. Agora, quem dá o valor, quem coloca a subjetividade no bem, somos nós. Entende? Então, se alguém diz que aquele carro é melhor que outro, para mim, eu gosto de carro, mas para mim hoje que não tenho carro, se eu tivesse um carro que me levasse para cima e para baixo, eu já estava feliz. Esse é o meu valor hoje. Mas talvez outras pessoas pensem diferente. Então é importante essa lembrança de que a Joana traz, que o problema não é o bem em si, mas é o que nós fazemos com esse bem. E como nós usamos. Porque essa questão da divisão, ela é importante e no Evangelho fala isso. Não vou adentrar nisso porque não é o objetivo hoje, mas isso tem no Evangelho, vocês podem buscar no Evangelho, que tem a explicação do porquê da riqueza e do porquê da pobreza. E aí eu trago para a gente refletir esse trechinho do Evangelho que fala sobre a verdadeira propriedade. Qual que é a verdadeira propriedade que nós temos? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então que ele possui.
Nós, como seres, espíritos encarnados, nós precisamos de alimento, nós precisamos de roupa, nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos disso para a nossa jornada encarnatória. Mas aqui o Evangelho está nos dizendo que isso só serve transitoriamente. Porque quando nós desencarnamos, daqui, isso não se leva a nada. E para vocês, como isso é tão arraigado na nossa subjetividade, na nossa sociedade, que se a gente voltar lá no tempo dos faraós, como é que os faraós eram enterrados? Com muitas riquezas para o além. Então, essa relação com essa riqueza, com essa propriedade, com esse bem, ela vem ao longo da nossa história humana, intrínseca na nossa subjetividade. Pela nossa ignorância, enquanto um planeta de provas e expiações que estamos aqui para aprender de o que é a verdadeira propriedade que a gente tem. E aí a Joana começa a trazer que a verdadeira propriedade é o quê? É o que aprendemos, é a paciência, é a elevação moral, a caridade, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, esse aqui é o trecho transcrito dela, que ela diz assim: nunca te faltará o necessário nem o essencial à tarefa que vieste realizar, porque o divino provedor sempre dispensa os recursos próprios para o ministério que reserva para cada um dos seus pupilos. Se, ademais, souber agradecer e alegrar-te com o que tens, sem pena pelo que parece faltar, mais valioso te apresentará o que possuis, ensejando-te servir mais e melhor. E aí lembra que eu te perguntei da história do Bezerra? Porque eu me lembrei, eu acho que eu vi no filme, eu até confirmei com a Fábio se era verdade ou se era uma ideia minha que eu sonhei, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? A gente vê uma vez e esquece as referências. Vocês conhecem Bezerra de Menezes, né? Ele se formou em medicina e ele era de uma família abastada. Quando ele foi estudar medicina, o pai dele morreu e a família entrou em muitas dívidas. E ele teve muita dificuldade para terminar a sua graduação em medicina. Houve até momentos que ele pensou em desistir. Em um desses momentos em que ele pensou em desistir, entre as coisas que ele começou a fazer para se manter foi dar aulas particulares. Certo dia bateu um aluno na sua porta, pedindo para que ele desse aulas particulares. Ele aceitou e o rapaz disse: então eu vou lhe pagar antecipado todas as aulas que eu preciso fazer. E ele disse: não precisa. Não precisa, você me paga conforme, não é justo você me pagar tudo. Faço questão. E o rapaz pagou todo o montante das aulas que ele queria fazer. O rapaz nunca mais voltou. Então, o permanece em paz da Joana é aquieta teu coração. Confia em Deus. Porque por pior que seja a adversidade material que você possa estar passando, nunca vai te faltar o necessário. Não é o supérfluo, não é o status, não é o excesso. É o necessário. E essa é a palavrinha que a gente tem que começar a aprender a trabalhar na nossa vida. O que é necessário. E aí ela encerra o capítulo trazendo, né, que a Joana sempre no final ela dá a receita do bolo, que segundo ela entende que o que a gente precisa fazer para alcançar. E aí ela diz: o conhecimento do Evangelho de Jesus e sua aplicação no teu dia a dia conceder-te-ão tesouros incomparáveis de paz e de júbilo, como nada mais pode facultar-te. Tá piscando. Então, todo aquele conhecimento que Jesus trouxe, a prática da caridade,
o bem ao próximo, não pensar só assim em si mesmo, mas também pensar na coletividade, que também é um exercício que a gente tem dificuldade de fazer pelo tipo de sociedade que a gente vive, né? Aprimora-te, portanto, cada vez mais, lutando para possuir o que consideres justo e necessário, enquanto na roupagem carnal, mas preocupado, sobretudo com os bens inestimáveis do coração e da mente, de forma que, a qualquer momento, quando chamado de retorno ao mundo espiritual, possas abandonar tudo sem retorno ao mundo espiritual, possas abandonar tudo sem saudades, sem mágoas e nem inquietações. E aí eu pergunto de novo para vocês: o que vocês levariam se vocês tivessem 5 minutos para sair de casa? Mudou a resposta? Tá? Esse é o convite que a Joana nos faz nesse capítulo. Mantenha a sua fé, mantenha a sua paz, trabalhe na sua evolução espiritual, trabalhe no seu crescimento pessoal interior, e confia que o que é necessário vai vir. É isso. Boa noite. Boa noite.